convido a amada igreja que abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Para fazermos a leitura do texto, que servirá de base para a nossa mensagem desta noite. Atos, capítulo 26, versículos 12 até 18. Nos dizem assim a palavra do Senhor. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos, e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Quando o Senhor esteve aqui, a muitos ensinou, poderão face a face ver em seu olhar o amor. E tudo que ele ensinou, a todos irão falar, e assim será para sempre, até Jesus.
testemunhando com intrepidez ou coragem, debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ilustrar este tema com uma pequena história, brevemente. Um garoto de um pequeno vilarejo, ele gostava muito de brincar no quintal de sua casa. Mas ele passava todas as manhãs na escola, estudando, e à tarde ele recebia aulas particulares de seu pai. Então, não lhe sobrava muito tempo para se divertir durante a semana. Certo dia, ao chegar ele da escola, mesmo que com poucas esperanças, ele chega ao seu pai e pergunta: pai, será que hoje eu posso brincar só um pouco lá fora antes da nossa aula? Como este é um menino dedicado e estudioso, seu pai não vê problemas em lhe conceder aquela tarde para o seu descanso. E então, não aguentando-se de felicidade, o menino logo se lança porta fora para brincar em seu quintal. Depois de algum tempo, um homem que mora naquele vilarejo passa à frente da casa deste menino e vê ele ali brincando. Como a cultura daquele lugar era muito estrita quanto à educação das crianças, este homem, ele logo se aproxima e questiona o menino, dizendo: rapaz, você não deveria estar estudando uma hora dessas? Então, cheio de si, o menino logo responde: mas foi meu pai quem me deixou brincar hoje no quintal, Senhor. E o homem, então, desconcertado pela resposta um tanto mal educada do menino, apenas segue seu caminho, pois não pode nem pretende refutar a autoridade de seu pai. Se nós fizermos as devidas alterações aqui nesta pequena história, é seguro para nós imaginar que cada um aqui já passou por situação parecida, em que nós apelamos para a autoridade de nossos pais em algum momento quando somos questionados ou por algum comportamento que tivemos, se sabemos que nossos pais estavam de acordo. Seguindo adiante em nossas vidas, tal situação ainda poderia ser observada no nosso local de trabalho. Se no atendimento a um cliente nós recebemos alguma reclamação quanto ao serviço que prestamos pela empresa, a tendência é de que nós recomendemos a este cliente que reclame com o nosso supervisor, ou com o nosso chefe, ou qualquer um que exerça autoridade sobre nós, pois nós estamos apenas seguindo ordens. Tudo isso então nos serve para ilustrar como nós nos sentimos muitas vezes seguros e até motivados quando estamos agindo sob uma ordem ou permissão de uma autoridade reconhecida. Quando homens e mulheres são transformados pelo Evangelho, por meio da graça e do poder regenerador daquele que detém a autoridade infinita, que é o Deus Todo-Poderoso, todo convertido recebe então a comissão de testemunhar os grandes feitos do Senhor e de pregar o Evangelho a toda criatura. Nosso propósito então, nesta noite, por meio da exposição da Palavra de Deus, é mostrar como a autoridade de Cristo deve nos motivar e nos impulsionar, como fez com aqueles que Ele comissionou e enviou pessoalmente no passado, cumprirmos com a ordem do nosso Senhor, de pregar e de testemunhar da Palavra a quem quer que seja. E para tanto, então, tomaremos o exemplo de Paulo, a quem lemos sobre seu discurso. Paulo foi um grande ministro do Evangelho de Cristo. Ele realizou 3 viagens missionárias pela Ásia Menor e pela Europa, plantou muitas igrejas e desenvolveu nas suas cartas diversas doutrinas referentes à fé cristã. E no final de sua 3ª viagem, Paulo sabia que o fim de seu ministério estava próximo. Lá em Atos capítulo 20, quando Paulo fala com os presbíteros de Éfeso em Mileto, dos versos 18 até 24 de Atos 20, ele diz assim: e quando se encontraram com ele, disse-lhes, Atos 20, 18, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá,
senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo ele trabalhou com coragem, com dedicação durante todo o seu ministério. A pergunta é: de onde será que Paulo extraía suas forças? O que será que o motivava a obedecer a esta vocação com tanto ímpeto, com tanto zelo, mesmo quando isso levaria à sua morte, e ele sabendo disso? E de fato, quando Paulo chega a Jerusalém, conforme o relato de Atos, entre os capítulos 20 e 25 nos conta, Paulo estava um dia no templo quando retornou a Jerusalém e ele é arrebatado pelos judeus e quase morto, se não fosse pela intervenção das autoridades romanas que o prenderam e levaram a julgamento. Paulo esteve perante o tribunal de 2 governadores neste período. O primeiro foi o governador Félix, conforme o capítulo 24, e depois deste o governador Festo, conforme o capítulo 25. E Paulo então defende a sua causa e prega o cristianismo aos gentios em todas essas oportunidades. Paulo então, buscando obedecer a uma orientação do Espírito e evitando cair nas mãos dos judeus, ele apela para César, conforme versos 11 e 12 do capítulo 25. O governador Festo, então, sem saber como apresentar o caso de Paulo ao imperador, ele aproveita a visita de um rei, o rei Agripa, para buscar a sua opinião. E Agripa então diz que gostaria de ouvir a este Paulo. E então, que pela terceira vez, diante de uma figura de autoridade no meio dos judeus, Paulo novamente expõe sua causa e defende a sua fé. Nos primeiros versículos aqui do capítulo 26, Paulo vai falar sobre sua vida anterior à sua conversão. Ele diz que era fariseu, conforme o verso número 5, membro da seita mais severa do judaísmo. E entre os versos 9 e 11 ele diz que tinha a convicção na época de que deveria, pelo seu zelo religioso, prender e condenar os seguidores de Jesus, e que buscara a autorização dos principais sacerdotes para perseguir os santos, não somente em Jerusalém, mas até por cidades estranhas. E então, a partir do verso 12, no texto em que lemos, chegamos na segunda parte desse discurso, onde encontramos um homem cruel e destemido, motivado pela autoridade que foi dada pelos líderes religiosos a perseguir os cristãos em Damasco. Paulo, perante as autoridades gentílicas ali presentes em sua defesa na corte do rei Agripa, prepara-se para falar a respeito daquilo que transformou sua vida completamente e lhe deu um propósito renovado. Paulo então inicia essa parte do seu discurso relatando a sua conversão. E os versos 12 e 13, no seu texto original, são na verdade uma grande e única sentença cujo clímax da frase está na última palavra, que é a palavra luz. Se pudéssemos dizer estes dois versos numa outra tradução, poderíamos dizer da seguinte forma: por conta disso, ou seja, daquilo que é dito no verso 11, enquanto viajava para Damasco com autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi ao longo do caminho, vinda dos céus, acima do brilho do sol, brilhando ao meu redor uma luz. E então, como se ele fizesse uma observação no final de sua frase, ele diz: e aqueles que comigo viajaram. Essa palavra que Paulo usa aqui como luz, ela tinha um forte significado para ambas os tipos de pessoas que estavam ali ouvindo, tanto gregos quanto judeus. Lá nas raízes da cultura grega, essa expressão ela tinha basicamente o significado de luz, e propriamente identificado com a luz do sol ou com o fogo, mas de uma forma figurada. Essa palavra também comparava a luz como sendo a própria vida, e ela era associada a expressões como salvação e felicidade. O verbo que se origina dessa palavra tem o significado de iluminar ou de trazer à luz, que dá também a ideia de manifestar, de revelar um conhecimento. E conhecimento e vida são também conceitos que nessa cultura grega estão diretamente associados à expressão luz.
Também o significado da luz para o povo judeu é de extrema importância. O Antigo Testamento faz diversas referências à luz como um atributo, como algo que representa os atributos de Deus, conforme o Salmo 104, os 2 primeiros versos que dizem: bendize a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz, como de um manto. As Escrituras também associam luz ao conhecimento e à direção, ambos vindo da parte de Deus, conforme nos diz o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Também associa a luz à salvação, que é vinda de Deus, segundo o Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Para nós, portanto, não é nenhum espanto que aquilo que os gregos associavam à luz já era claramente revelado pela própria palavra de Deus, que, portanto, demonstra que a salvação, o conhecimento, a presença, a glória e a majestade de Deus estão aqui representados nessa expressão luz. O propósito de Paulo aqui, portanto, é deixar claro para todos ali presentes que o que ele havia presenciado no momento da sua conversão não era fruto da imaginação, pois havia sido testemunhado também pelos que viajavam com ele. Não era um truque elaborado, pois eles estavam a céu aberto. Não podia ter sido produzido por nenhuma arte humana, pois era dia e não noite, e a luz havia ofuscado o próprio brilho do sol. Paulo teve, de fato, um encontro com o Filho de Deus, que é a luz do mundo, no caminho de Damasco. E toda a sua ira contra a igreja, todo o seu propósito maligno de destruição, todo o seu zelo mal direcionado e a sua confiança nas autoridades que lhe haviam dado carta aberta contra os seguidores de Jesus, tudo isso foi lançado por terra. Tudo isso tornou-se nada diante da maior de todas as autoridades, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diante dessa experiência inigualável, ainda de ver tudo isso, conforme Paulo nos diz neste discurso, ele também ouviu, verso 14, uma voz que ele falava em língua hebraica. Nós veremos neste discurso de Paulo que muito do que ele apresenta perante o rei Agripa tem uma ligação direta com os chamados proféticos do Antigo Testamento. A língua hebraica era a língua dos profetas, das escrituras divinamente inspiradas, e era a língua do povo com o qual Deus se relacionou e estabeleceu por agente seu na terra, a fim de dar testemunho de si a todas as nações do mundo. Foi este Deus que, assim como instituiu os profetas no passado, chamou a Paulo das trevas para a luz, com o propósito de enviá-lo como mensageiro às nações. E o que a voz vinda dos céus, o próprio Senhor Jesus lhe pergunta é: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele que conhece todas as coisas sabia quem era Saulo. Este profundo conhecimento de Cristo é manifestado através da repetição do seu nome. Jesus conhecia desde antes dele existir, e melhor até do que ele mesmo. Ele tinha um propósito para a vida de Saulo, e esse haveria de ser um instrumento usado em suas mãos. Saulo estava consciente de que era um perseguidor da igreja, um perseguidor dos seguidores de Jesus, mas o que Saulo provavelmente não sabia, e que foi então aqui revelado por Cristo, é que o Senhor da igreja ama a ela de tal forma que se identifica intimamente com ela. Perseguir a igreja de Jesus Cristo é como perseguir ao próprio Senhor Jesus Cristo. Mas Saulo, como destaca um certo teólogo, foi aqui transformado de perseguidor da igreja para um perseguido da igreja, perseguido em favor da igreja, pela graça de Cristo. Paulo, em seu discurso aqui, ele está focado, na verdade, em esclarecer o público gentil a respeito de seu testemunho, mais do que da sua conversão. Isso pode ser, e o foco de Paulo é tratar com um público gentil e não judeu. Isso pode ser deduzido também, além de destacar essa língua hebraica, pela expressão final aqui no mesmo verso, número 14. Dentre os 3 relatos da conversão de Paulo que se encontram no livro de Atos, um no capítulo 9
outro no capítulo 22, e este terceiro aqui no capítulo 26, essa expressão vai aparecer apenas neste relato. Este é um provérbio, no final do verso 14, comum, encontrado na antiga literatura grega, que era usado como uma metáfora para representar uma oposição inútil a uma deidade. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O aguilhão era uma peça de ferro presa à ponta de uma vara com a qual se conduzia o gado. Para o animal guiado por este aguilhão ir contra a vontade do seu senhor, só poderia lhe causar dor e sofrimento. E da mesma forma, ir contra a vontade de Deus não leva o ser humano a nenhum lugar, senão a incorrer na sua ira. Não é sempre, infelizmente, que estar debaixo de uma autoridade nos motiva à obediência, porque muitas vezes, quando nos convém, nós preferimos nos rebelar contra as nossas autoridades. Nós queremos seguir o nosso coração, queremos fazer as coisas do nosso jeito, e por isso nós sofremos depois as consequências. Saulo não compreendia a verdadeira vontade de Deus. Ele negava a divindade e a ressurreição de Jesus. E o que talvez essa expressão aqui usada nos revele é que em meio à sua religiosidade, Saulo estava sendo teimoso. Talvez o Espírito Santo já lhe estivesse acusando a consciência. Em todos aqueles momentos de luta contra Deus, de perseguição contra a igreja, de martírios dos quais ele participou, como por exemplo o martírio de Estevão, e na tortura que ele realizara contra os cristãos, fazendo-os negar a sua fé. Mas diante de todas estas coisas, diante desse possível peso na sua consciência, Saulo tão somente intensificava o seu ódio, lutando contra a sua consciência. Até que finalmente Cristo deu um basta. Chega, Saulo, Jesus diz. Chega de recalcitrares contra os aguilhões. Chega de resistir à minha autoridade. Eu o farei perceber quem de fato é o Senhor da sua vida. Eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E Saulo, então, é convertido a Cristo. Nós sabemos que há variações, há diferenças no padrão de conversão de diferentes pessoas. Existem aqueles que nascem na igreja e, com o passar dos anos, desenvolvem cada vez mais uma intimidade com Deus e um desejo de servi-lo melhor. Há quem conheça o Evangelho ou visite uma igreja e que passa a frequentar essa igreja com alguns sermões e estudos bíblicos dentro de alguns meses, professa sua fé e se torna convertido. E há também aqueles, como Paulo, que em um instante, por uma experiência impactante com o Senhor Jesus, tem a sua vida transformada. Seja qual for a nossa, a minha, a sua experiência com o Senhor Jesus, estarmos diante de sua luz, que é revelada em sua palavra, e vislumbrarmos a sua glória e infinita grandeza, sempre deve nos levar a reconhecer o quão indigno nós somos perante o Santo Deus. O reconhecimento sincero de nossos pecados leva-nos a cair de joelhos, suplicando a Deus por seu perdão. Aqueles que são chamados para servir a Deus, como a própria Bíblia nos ensina na sua história, são quase sempre lançados primeiro ao pó, humilhados, levados a serem humildes antes de serem reerguidos pelo Senhor para servi-lo. Não há lugar para um coração altivo nas fileiras dos crentes em Cristo Jesus. A partir de então, aqui, Paulo vai começar a falar sobre a sua comissão. Verso 15, Saulo então responde a Jesus e diz: quem és tu, Senhor? A palavra que Saulo usa aqui, traduzida por Senhor, ela pode ser entendida como uma simples forma de tratamento honroso, quando como chamamos nossos pais de Senhor ou de Senhora. Mas a continuidade do verso, o segundo uso dessa palavra, quando Paulo diz ao que o Senhor respondeu, essa expressão, ela necessariamente é aquela com a qual nos referimos ao Senhor Jesus, que significa também o Salvador. E o que deduzimos disso, portanto, é que diante da glória de Cristo, Paulo sabia que estava falando com Deus. Mas ele não se deparou com o Deus que ele imaginava conhecer. Quando questionado quanto à sua perseguição, que para ele era um ato de serviço a Deus, Saulo se sente culpado.
Ele percebe a incoerência dos seus atos e aí então cai em si. E agora, diante daquele que questionava os seus erros, suas convicções, tudo perde o sentido. E ele então precisa perguntar: Senhor, quem és tu? E diante da confusão de Saulo, Jesus lhe dá a maior revelação de sua vida. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. É difícil imaginarmos o que se passou na mente de Saulo quando ouviu essas palavras. O próprio Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, revelou-se ali naquele instante como aquele que era perseguido por Saulo. Saulo talvez tivesse um misto de culpa, vergonha, arrependimento, mas com certeza o sentimento que dominou o ser de Saulo naquele instante deve ter sido o de temor a Deus. Dando continuidade ao discurso de Paulo perante o rei e diante das autoridades gentílicas, nós vemos aqui que o seu maior propósito não é de enfatizar tanto a sua conversão, mas o seu comissionamento. Ele não menciona, por exemplo, a Ananias, que é uma figura, um personagem bíblico referido nos testemunhos anteriores, que nós dissemos, versos do capítulo 9 e 22 de Atos. Lá no capítulo 22, nos versos 14 e 15, nós não vamos ler o texto, mas nós vemos que é Ananias quem diz a Saulo essas palavras aqui do verso 16 em diante, mas ele diz em nome de Jesus. O foco de Paulo aqui neste relato perante os gentios é de mostrar em nome de quem ele testemunhava e por quem ele havia sido chamado. Ele quer mostrar, portanto, que foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem lhe apareceu no caminho e o comissionou como apóstolo, dizendo-lhe no verso 16, então: mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci para te constituir ministro e testemunho. Como já dissemos anteriormente, muitas das coisas que aqui estão nos fazem lembrar de chamados e comissões de profetas do Antigo Testamento. Convido os irmãos que abram suas Bíblias em Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, verso 28, até o versículo 3 do capítulo 2. Ezequiel capítulo 1, verso 28, até o verso 3 do capítulo de número 2. A palavra de Deus nos diz assim: como o aspecto do ar que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Capítulo 2. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Até aqui. Assim como foi com Isaías, com Jeremias e com tantos outros profetas, Ezequiel caiu prostrado diante da glória de Deus, reconhecendo a sua indignidade e a sua incapacidade. Mas nós vemos que enquanto no versículo 1, lá do capítulo 2 que lemos, Deus dá uma ordem para que Ezequias se levantasse, no verso 2 é o próprio Deus quem lhe confere as condições, através do seu Espírito, para que Ezequias pudesse estar de pé diante de Deus. Assim também foi com todos os outros profetas que o próprio Deus capacitou para a vocação ao qual foram chamados por Ele. E também foi assim com aqueles que Jesus enviou para serem suas testemunhas. Paulo tinha razão em se humilhar diante do Senhor, reconhecendo o seu pecado, sua culpa, sua indignidade diante de Deus. Mas Paulo não podia se manter prostrado indefinidamente. Estar em pé era uma premissa necessária para o cumprimento da ordem do Ide de Cristo. E para isso, o próprio Senhor Jesus tinha que fortalecer, dando-lhe condições para se reerguer. Paulo só pôde se levantar na presença de Cristo porque fora regenerado pelo Espírito Santo, o qual depois foi também batizado. Ele teve um encontro com Jesus,
se humilhou, creu em seu nome, teve os seus pecados perdoados e então pôde estar de pé. Não porque tinha em si alguma dignidade, mas porque foi revestido da dignidade de Jesus Cristo. Cada um de nós, como discípulos de Jesus, como servos consagrados para o trabalho do reino, também somos chamados para testemunhar. E aquele que fortaleceu a Paulo e a tantos outros ao longo da história continua a nos fortalecer hoje, desde o momento da nossa conversão, desde o momento em que nos humilhamos perante o Senhor, para que estejamos de pé diante de Deus pelos méritos de Cristo Jesus e também diante de todas as pessoas, inclusive as autoridades humanas. Retornando ao discurso de Paulo, Jesus ainda acrescenta no verso 16: hora de constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Paulo não saiu do seu encontro inicial com Cristo já pronto para cumprir o seu ministério. E nem também foi-lhe confiado uma tarefa a qual ele teria que fazer sozinho por conta própria. O que Jesus prometeu a Paulo foi que ele continuaria a ensiná-lo a partir de então e que sempre estaria com ele, ao seu lado, dando-lhe forças e o preparo espiritual de que ele necessitaria. Mais do que isso, Cristo haveria de trabalhar na vida de Paulo, ainda como um cristão, santificando cada dia mais e mais, ensinando-lhe a como aplicar a lei de Deus primeiro em sua vida e então na vida dos crentes, de forma correta. Paulo não estava sozinho, Paulo nunca esteve sozinho. E agora que havia sido chamado para trabalhar a favor do reino de Cristo, a promessa que o Senhor fez a seus discípulos na grande comissão, conforme Mateus 28:20, também é cumprido na sua vida. E diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus não somente estaria ao lado de Paulo guiando, mas também o protegendo e preservando sua vida, conforme nos diz a continuidade do texto de Atos, no verso 17: livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Por onde você tiver de ir, Cristo diz a Paulo, minha promessa é que eu mesmo te livrarei de todos os que se opuserem à minha mensagem, a qual eu lhe dou. Não quer dizer que Paulo não passaria por perigos e dificuldades. Essa não foi a promessa. Mas a promessa foi que, por mais que Paulo passasse por essas dificuldades, nenhuma delas atentaria contra a sua vida antes de que ele cumprisse com os propósitos do seu chamado. Há inclusive uma lista das coisas pelas quais Paulo passou em sua vida durante seu ministério. Essa lista está na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23. E quando Paulo menciona todas aquelas coisas, longe de querer se vangloriar, Paulo está defendendo o seu apostolado diante dos coríntios, dando a eles prova de que a sua vida foi uma carta aberta da autoridade de Jesus ao comissioná-lo, fortalecê-lo, orientá-lo e protegê-lo durante toda a sua vida. E até o fim de seus dias, Paulo não temeu a morte, pois ele sabia que o próprio Deus o preservava até ser cumprido finalmente o seu propósito nessa vida. E assim como cuidou da vida de Paulo até o fim de sua carreira, ele havia sido propósito, enquanto nós estivermos neste mundo, em meio à carreira cristã dada por Deus a cada um de nós, Ele nos preserva, Ele nos capacita, Ele vive ao nosso lado e anda conosco a cada momento, corrigindo-nos quando falhamos, abençoando-nos quando perseveramos na força de nosso Senhor, na fé que nos foi entregue. Por fim, verso número 18, nos fala a respeito do propósito deste chamado, dessa vocação de Paulo, o propósito de sua mensagem. Creio que até aqui nós já tenhamos compreendido de onde Paulo recebia suas forças durante todo o seu ministério, para cumprir fielmente seu chamado entre as nações às quais ele evangelizou. Mas Paulo ele continua na sua defesa falando da essência que compreendia este ministério para o qual Jesus havia chamado. No início do verso 18, vemos esse propósito revelado em 3 partes. Primeiro, para lhes abrir os olhos.
Segundo, e os converteres das trevas para a luz. Terceiro, e da potestade de Satanás para Deus. Em primeiro lugar, o homem natural caído em pecado é incapaz de reconhecer a glória do Deus verdadeiro. Ele é incapaz de ouvir a mensagem do Evangelho e compreendê-la, vislumbrar a luz de Cristo e reconhecê-lo como único Senhor e Salvador, sem que seus olhos sejam abertos. Mas é o Espírito Santo quem, por meio deste Evangelho, tem o poder de abrir os olhos do ser humano, de dar vida à sua alma e permitir que este reconheça a Cristo como Senhor, por meio da palavra. E aprove a Deus transmitir este tesouro, a sua palavra, a sua mensagem transformadora, a vasos de barro, como Paulo diz aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 4, verso número 7. Em segundo lugar, aquele que é cego por causa do seu pecado vive nas trevas. Todo o seu estilo de vida está completamente distante do padrão de justiça e santidade de Deus. Ele vive segundo o seu próprio entendimento, sem reconhecer a autoridade e soberania de Deus na sua vida. Vive como se fosse dono de si e de suas decisões. Mas conforme o terceiro ponto aqui do verso 18 nos mostra, estão debaixo do domínio de Satanás. São servos do pecado e jazem no maligno. Todos estes três temas, eles podem ser observados em um trecho desta já muitas vezes mencionada segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo de número 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Dos versos 1 a 6. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso número 6, onde Paulo também fala sobre o seu ministério, nos diz assim, 2 Coríntios 4, de 1 a 6. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Primeiro, até aqui. Aqueles que são convertidos devem rejeitar as práticas ocultas, ou seja, as práticas das trevas, e viver segundo a verdade de Deus à vista de todo homem. Continuando o texto. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Mais uma vez, só até aqui. Aqueles que não reconhecem a luz de Cristo ainda estão cegos pelo maligno e por seus próprios pecados. E estes carecem de Deus que lhes ilumine o entendimento. E por fim, terminando o texto, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Os que se convertem a Jesus entregam-se de corpo e alma ao serviço do seu Senhor. Já não são servos do pecado, mas são servos fiéis de Deus. E Paulo então conclui dizendo, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Embora Paulo e todos os apóstolos e discípulos do Novo Testamento, bem como os profetas do Antigo Testamento, tenham sido enviados por Deus, a força para realizar esta obra não estava e ainda não está neles, nestes que Deus tem enviado. Deus é quem, por meio de sua palavra, transmitida através do testemunho e da pregação do seu povo, ilumina o entendimento de seus eleitos e os converte para si. E qual é o fim disso tudo? Voltando finalmente ao relato de Paulo em Atos e concluindo o seu discurso, no final do verso 18, vemos Jesus Cristo definindo o fim de todas essas coisas e o propósito divino para aqueles que crescem nele por meio do testemunho de Paulo. Nos
nos diz assim no final do verso: a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Convido os irmãos para que retornemos brevemente ao capítulo 20 de Atos, para lermos um versículo em que Paulo estava falando aos presbíteros de Éfeso e Mileto. O versículo de número 32, do qual Paulo diz as seguintes palavras. Atos 20, 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança em todos os que são santificados. Paulo aqui, sabendo que já não mais veria estes irmãos, entrega-os aos cuidados de Cristo e a sua palavra. Sempre estiveram, na verdade, tanto esses irmãos quanto Paulo, sob os cuidados do Senhor. Mas a ideia é de que Paulo agora recomenda aos presbíteros que perseverem naquilo que ele lhes havia transmitido e ensinado da parte de Jesus, pois ele já não estaria mais para admoestá-los ali. Ele tem poder para vos edificar, é o que Paulo diz, e edificar na palavra. E o que devia dar ânimo a estes servos do Senhor é que aquele a quem Paulo pregou no meio deles tinha o poder, não só para lhes edificar, mas para dar-lhes herança entre os santos. As bênçãos destinadas aos filhos de Deus em Cristo Jesus, por vezes são referidas na palavra de Deus como heranças da parte do Senhor, como promessas destinadas àqueles que perseveram na fé, por meio do Espírito, até o fim de sua jornada. Nós não abriremos nossas Bíblias no texto, mas na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versos 23 e 24, ele lhes recomenda o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Para os santos em Cristo, que nele foram justificados, por meio dele são santificados, Deus destinou uma herança nos céus, a promessa de vida eterna com ele. A mensagem que Paulo testemunhava do Evangelho de Jesus Cristo são as boas novas da salvação direcionadas a todo aquele que crê e se arrepende e se santifica por meio da palavra de Deus. O próprio Paulo revela a sua maior esperança a Timóteo, na sua segunda carta a este discípulo, quando diz, capítulo 1, verso 12: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Assim como Paulo foi um exemplo vivo para Timóteo, ele ainda é para cada um de nós hoje. Como testemunha de Cristo, cada um de nós temos o propósito de levar a verdade àqueles que ainda são cegos pelo pecado, aqueles que ainda vivem nas trevas da perversidade e que ainda estão debaixo do domínio de Satanás, para que, por meio da palavra da verdade, que é revelada no Senhor Jesus, a quem nós pregamos, seus olhos sejam abertos para a luz do Salvador, seus pecados sejam perdoados pela fé, que as suas vidas sejam transformadas, passando estes então a servirem a Deus junto de nós em todos os seus dias, sendo eles também testemunhas conosco até o fim, quando para cada um de nós estará guardada a herança conquistada na cruz, por Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos dá a vida eterna. Caminhando para a nossa conclusão, há alguma coisa a respeito deste rei a quem Paulo pregava que ainda não foi dita. O rei Agripa. Há um teólogo que, em seu comentário sobre este texto, ele nos traz um retrato da linhagem familiar deste rei, cujo nome completo era Herodes Agripa II. O pai deste rei, chamado Herodes Agripa I, foi quem fez o apóstolo Tiago passar a fio de espada, conforme nos diz o capítulo 12 de Atos. O avô deste rei, que era chamado Herodes Antipas, foi quem mandou cortar a cabeça de João Batista. E o bisavô deste rei, chamado Herodes o Grande, o
fundador desta família, foi quem tentou matar a Jesus enquanto este ainda era bebê. Veja que retrato familiar deste homem, a quem Paulo estava ali diante, tendo que defender a sua fé. Paulo sabia quem era este rei, ele conhecia a sua história, mas nem por um momento Paulo se sentiu intimidado diante de uma autoridade com este histórico familiar, porque ele sabia que muito maior era a autoridade daquele por quem Paulo testemunhava. Paulo, que era perseguidor da igreja, foi convertido ao Evangelho de um modo magnífico. Com a sua conversão, ele também recebe um chamado para o ministério. E a partir deste momento, a sua velha vida fica para trás. Suas antigas convicções são deixadas de lado e Cristo passa a reinar em sua vida. Ele obedece à ordem dada por Jesus e vai aos judeus, e então vai aos gentios, pregando a palavra do Senhor. Não há nenhum cristão que não tenha um chamado para evangelizar, seja em maior ou em menor medida, segundo a vocação de cada um, segundo o contexto de cada um, segundo o local em que cada um está inserido na sociedade. Paulo nos mostra, pelo testemunho da sua conversão e da sua comissão, o poder transformador da luz de Cristo e a importância do chamado que cada um de nós recebe individualmente. E o fato de Paulo ter defendido esse seu apostolado ousadamente diante de uma autoridade que decidiria o destino de sua vida, também nos ensina que não importa quem estiver diante de nós, se a favor ou contra o reino dos céus, o nosso papel é de testemunhar daquilo que temos visto e ouvido da parte de Cristo na nossa vida, confiados na sua promessa, pela autoridade dele a quem servimos, de que ele nos fortalece e ele nos orienta em meio às adversidades e nos protege. Mesmo que o inimigo da fé se coloque em nosso caminho como um obstáculo, até mesmo ele treme diante daquele que detém toda a autoridade em cima dos céus e embaixo na terra, o Senhor de nossas vidas, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Gostaria de encerrar, portanto, fazendo duas breves aplicações práticas disso tudo para a nossa vida hoje. A primeira delas, uma pergunta: será que de fato nós já tivemos uma experiência pessoal com Cristo? Ao aprendermos aqui a respeito da conversão de Paulo, nós conseguimos nos identificar com essa experiência de alguma forma? Alguma vez você já teve a oportunidade de testar as suas convicções diante daquilo que a Bíblia ensina a respeito de nós mesmos, a respeito de Deus, e perceber o quanto de fato você está correto a seu respeito e a respeito daquilo que você acha que conhece? Paulo tinha convicção de estar cumprindo fielmente com a vontade de Deus, antes de ser confrontado pelo próprio Deus e perceber o quão longe havia andado no caminho da verdade. Será que nós temos realmente presenciado a luz de Cristo nas nossas vidas? Um dos sinais de Cristo é a verdade, é a nossa humildade. É o reconhecimento de que Cristo é tudo e que nós não somos nada. Que aquilo que pensamos saber nem sempre é o correto. Quase nunca, na verdade. Há apenas uma verdade, e esta é a palavra de Deus. Ela deve ser autoridade sobre nossa vida. Ela deve nos levar a uma experiência genuína com Deus, a um relacionamento íntimo com Ele por meio da fé e do arrependimento sincero. Ela deve orientar a nossa vida e nos ensinar o amor para com Deus e para com o próximo. Só assim, então, poderemos servir fielmente ao Senhor. A segunda questão: o quanto nós estamos dispostos a cumprir com o nosso chamado cristão? De um modo particular, eu acredito que cada um de nós aqui, em maior ou menor medida, já tem cumprido com esse propósito, já tem respondido favoravelmente ao ID de Cristo, se de fato tem servido como testemunha, onde quer que esteja, se de fato tem falado de Cristo, testemunhado do Evangelho a todas as pessoas. Mas quantos de nós, talvez, estejam sentados nas igrejas, sem saber o que Deus espera de nós? Ou se nós sabemos, sem de fato acharmos que isto é importante? Há uma necessidade cada vez maior de nós nos conscientizarmos de que há trabalho para ser feito na causa de Cristo,
E Ele não nos chamou apenas para observarmos o trabalho sendo realizado por outros. Nós precisamos trabalhar para o reino. Também precisamos aprender que aquele que nos chamou e que nos envia ao mundo é maior do que o mundo. O mundo pode nos odiar, o mundo pode querer abafar o testemunho da verdade, mas se Deus tem um propósito de transformar pessoas através de nós, não há força alguma que possa frustrar este propósito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, nada nem ninguém poderá se colocar contra nós. E ser bem-sucedido não quer dizer que não se colocarão contra nós, porque muitos se colocam e de fato se colocarão contra a verdadeira pregação do Evangelho, mas não serão bem-sucedidos, não abafarão a palavra de Deus, a luz de Cristo, pois Deus é quem nos preserva, como Ele fez com os seus servos do passado. E se a nós nos cabe dar a vida em favor do Evangelho, como também muitos já deram e ainda têm dado neste mundo, nossa esperança está firmada em Jesus, nosso Salvador, que nos dá a herança com os santos, a vida eterna, reservada para todos os filhos e filhas de Deus que fielmente tenham servido neste mundo. Que Deus nos fortaleça, nos abençoe e continue abençoando a sua igreja. Amém.